Salve, salve minha rapaziada, tá tudo certinho? Eu espero muito que sim. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês que o canal tá com uma scan. E se você quiser olhar as continuações, novos manhwas e os que saem aqui no canal, é só ir dar uma visita lá. O link tá aí fixado nos comentários. Então é isso, não esquece de deixar o seu like, o seu hype, deixar o seu comentário e se inscrever aqui no canal. E ativa o sininho também. Agora que eu sei que você fez tudo isso, bora pro vídeo. Acima dos 9 céus, um palácio gigante surge entre as nuvens, com uma grande arena flutuante conectada no meio. O ancião avisa que hoje o venerável 9 vidas vai ascender, sendo uma grande sorte pro seu clã. A galera observa, enquanto um maluco comenta que todos ali são sortudos por presenciar tal evento. Concluindo o anúncio, o ancião dá as boas-vindas ao venerável 9 vidas e declara que a tribulação pode começar. Logo em seguida, as portas se abrem, revelando um maluco. Caminhando, o nosso suposto protinha avança, seguido de perto por duas mulheres. Na verdade, várias mulheres, olha o tanto. Se revelando por completo, o nosso garoto segue acompanhado por um grupo de imperatrizes. E assim vai mostrando as mulheres de perto. Não é pra olhar pra onde vocês estão olhando, seus bandos de safadinho. Questionando a atitude dele, o maluco pergunta se o tal venerável 9 vidas não tá sendo muito exibido. Admirando as mulheres, outro sujeito comenta que o nosso prota tem sorte, porque cada uma das 8 imperatrizes é uma obra de arte. Repreendendo os jovens, o maluco mais velho manda eles ficarem quietos e serem sérios, porque essa é uma cena que nunca mais verão. Lembrando do seu passado, ele lutou contra o clã Yao e exterminou o reino dos demônios. Simplesmente invencível, ele atravessava seus inimigos com sua lâmina sem qualquer dificuldade. Sem demonstrar nenhuma piedade, ele era uma existência imbatível, eliminando qualquer um em seu caminho. De volta pro presente, o nosso protinha tá lá, pronto pro que der e vier. E com um sorriso no rosto, ele declara que hoje vai ascender. Desafiador, ele grita querendo ver quem se atreve a impedi-lo. Saltando com uma força tremenda, ele racha o chão e se lança aos céus. Impressionados, os espectadores gritam que finalmente começou. Já nos céus, o nosso garoto parece fazer um tornado que se forma sobre ele. Surgindo do vórtice, um ancião montado num dragão azul e segurando um espelho dourado se manifesta. Preocupada, uma das mulheres avisa que aquele é o venerável antigo, o primeiro da lista da tribulação eterna. Mesmo assim, um dos seguidores declara que eles acreditam na vitória, porque o venerável 9 vidas é invencível. Meio que debochando dessa situação, o nosso prota pergunta se o velho quer uma batalha. Aceitando o desafio, o venerável antigo fala que sim. Logo em seguida, o nosso guerreiro libera um avatar dourado gigante para atacar. Rebatendo com seu espelho, o venerável antigo e seu dragão refletem um golpe com uma luz intensa. Nisso, uma explosão de energia cega a todos e racha o chão da arena. Observando a luta estão a espadachim dos 9 céus, Xu Ling, a imperatriz pardal vermelho, Ji Weiyan e a imperatriz fênix vermelha, Yu Hongling. Entre elas, Xu Ling, a espadachim dos 9 céus, encara a batalha com muita seriedade. Usando a técnica do tempo, o venerável antigo se multiplica em vários clones. Assustado, um maluco explica que essa técnica permite que os clones viajem no tempo para caçar o oponente. E se uma versão do passado morrer, a do presente também sofre dano. A Ji Weiyan tá confiante e parece não se preocupar nem um pouco com isso. Rindo da situação, nosso garoto diz que já sabia que ele usaria esse truque e pede desculpas. Nosso prota afirma que em qualquer período do tempo ele é uma existência invencível. Atacando os clones, Xu Ling avisa que já cuidou das versões dele em outras linhas do tempo. Com sua espada em mão, Xu Ling continua o ataque contra as várias versões do inimigo. Cercando os clones com sua energia, ela completa dizendo que exterminou todos, um por um. Enquanto isso, Yue Hongling também parte para cima, desferindo golpes poderosos nos clones restantes. O venerável antigo admite que a força do prota é incrível, mas revela que só encontrou uma brecha porque ele foi afetado por uma maldição sem perceber. Confuso e ferido, o nosso prota pergunta que maldição é essa e quem tá armando pra ele. Percebendo algo, seu olhar se enche de surpresa ao se dar conta da verdade. Olhando pra baixo, ele encara as imperatrizes e começa a entender a terrível situação. Revelando suas verdadeiras intenções, as imperatrizes o encaram com sorrisos maliciosos e risadas debochadas.
Vendo essa traição maldita, fica claro pra ele que foram elas que armaram tudo aquilo. Lamentando, o Venerável Antigo diz que a batalha tá decidida e que é uma pena ele ter sido traído pelas mulheres que amava. Rebatendo, o ancião, uma das mulheres, diz que ele não era justo e que elas foram oprimidas por muito tempo, enquanto outra o acusa de ter atrapalhado um relacionamento antigo dela. Comentando que ele é só uma piada, as três se preparam para atacar, dizendo que vão dar o golpe final pessoalmente. Declarando que o que elas fazem é exterminar um demônio, uma delas grita para ele morrer. Furioso com essa traição, nosso garoto encara a morte de frente, sem demonstrar nenhum medo. O Protinho então pergunta se é assim que elas o retribuem, lembrando que sem ele jamais teriam se tornado imperatrizes. Indignado, ele acusa todos de serem um bando de ingratas, que se esqueceram de tudo que ele fez por elas. Aproveitando a chance, o Venerável Antigo lança um poderoso ataque de energia. Disparando o golpe, a rajada de poder avança rapidamente para aniquilar o nosso prota. Sem ter pra onde correr, o nosso garoto diz que já que vai morrer, então todos vão ir de F junto, liberando uma energia avassaladora. Desesperada, Jiu Weiyan grita que ele vai se autodestruir para levar todo mundo junto e manda todos correrem. Percebendo que não há tempo, Shu Ling lamenta que é tarde demais para escapar. Tentando acalmar a situação, o Venerável Antigo diz que não precisa ser tão cruel e que a batalha não foi satisfatória. Oferecendo uma saída, ele fala que vencer por causa do veneno não foi justo e que pode dar a ele outra chance. Sendo meio que puxados, o nosso prota e as imperatrizes são envolvidos por um poder que reverte o tempo, dizendo para levá-los de volta. Uma das traidoras avisa para não decepcioná-la outra vez. Usando uma técnica de reversão, o Venerável Antigo manda a alma do nosso protinha e das 8 imperatrizes 50 anos pro passado. Surpreso ao se ver num espelho, nosso garoto percebe que realmente voltou no tempo. Nisso, a porta do quarto se abre lentamente. Entrando no cômodo, a futura espadachim dos 9 céus, Shu Ling, aparece se sentindo meio tonta. Chocada ao vê-lo, ela o chama de mestre e se pergunta como voltou no passado, perguntando se tudo foi apenas um sonho. Percebendo a reação dela, o nosso prota sorri ao entender que ela também voltou no tempo. Agradecendo ele mentalmente, ele comemora a nova chance que o Venerável Antigo lhe deu para recomeçar. Com um olhar sombrio e malicioso, ele se aproxima dela. Assustada com a aproximação dele, Shu Ling fica sem reação, sem entender o que tá acontecendo. Sentando, o nosso prota ordena que ela lave os seus pés. Ela fica com muita raiva e pensa que poderia matá-lo agora mesmo para se vingar da traição. Enquanto ela lava seus pés, o nosso garoto pensa que às vezes a morte não é a punição mais cruel. Observando ela, ele conclui que ela tá cheia de raiva e matá-la agora não a faria sentir dor de verdade. Afirmando que vai deixá-la viver, ele quer que ela experimente pessoalmente o fim miserável que a espera sem a ajuda dele. Confirmando as suspeitas dela, ele avisa que nada foi um sonho e que todos eles voltaram. Espantada, ela gagueja "nós?", começando a entender a terrível verdade. Olhando para ela, ele confirma que a técnica do Venerável Antigo trouxe todos de volta e que ele se lembra muito bem de cada palavra que ela disse. Completamente apavorada e suando frio, ela fica sem palavras ao perceber que seu futuro sombrio tá selado. Nosso protinha pergunta se ela não queria liberdade e em seguida declara que a partir de agora ela tá livre. Mostrando um talismã para ela, o nosso protinha pergunta o que é aquilo. Aí ele queima o objeto, avisando que o contrato de vida dela foi desfeito e que já pode voltar para sua vila. Mas Shu Ling pergunta por que, tendo 9 vidas, ele escolheu se autodestruir logo na primeira. Irritado, o nosso garoto manda ela sumir, dizendo que não é da conta dela. Virando as costas, ele a ignora, enquanto a traidora pensa que nessa nova vida seu antigo mestre terá um fim terrível. Saindo de lá, ela afirma que por ter um corpo de espada inato, sua vida teria sido muito melhor sem nosso protinha. Enquanto se afasta, ela grita, chamando por seu pai, mãe e irmão. Parando do lado de fora, ela anuncia que Linger voltou. Lá de dentro, nosso prota apenas observa, com um sorriso de desdém. Mentalmente, ele reflete sobre a família dela, um pai desgraçado, uma mãe sem vergonha e um irmão inútil. Só com isso a gente já sabe que ela é uma coitada. Ele pensa que quando ela voltar pra casa, vai descobrir o que é um demônio de verdade. Decidido, nosso garoto afirma que nessa vida não terá pena delas. E sem o fardo das 8,
vai alcançar um nível muito superior. De repente, a parede ao seu lado explode com um chute, pegando ele de surpresa. Nisso, uma mulher surge e nosso prota a reconhece, pensando que agora deve chamá-la de Ye-Hongling, quebrando a porta com um chute, e o Ye-Hongling grita o nome dele, cheio de raiva. Repetindo esse movimento, ela tenta acertá-lo com outro chute poderoso. Rapidamente, o nosso garoto bloqueia o ataque, segurando a perna dela. Puxando ela pra perto, ele encara e pergunta se ela ainda tem coragem de atacá-lo. Imobilizando ela, ele a segura pelo queixo e Yue pergunta assustada o que ele tá fazendo. Com um olhar furioso, nosso prota ordena que ela conserte a porta hoje mesmo, ameaçando acabar com ela caso não consiga. Recusando essa ordem, Yue Hongling grita que não vai consertar nada e que se não fosse por ele, estaria com outro homem. Nosso garoto retruca que ela precisa continuar viva para poder encontrar esse cara. Cedendo à força dele, Yue gagueja que vai consertar, enquanto pensa que mesmo voltando no tempo, ainda não é páreo para ele. Nosso prota então joga lá no chão, mandando ela arrumar logo essa bagaça. E o nosso protinha fica olhando ela, jogada no chão. Olhando para ele, Yue questiona como ele pode tratá-la assim, já que foram companheiros na vida passada. Respondendo friamente, o nosso garoto diz que isso foi em outra vida e que nessa eles não se devem mais nada. Mudando de cenário, nosso protinha caminha por um belo jardim com árvores de cerejeira. Diante dele surge uma mulher de cabelo branco chamada Bai Qiulan. Parado na frente dela, a imponente Bai Qiulan o observa se aproximar. Questionando ele, a mestra pergunta por que ele tem apenas uma vida. Com uma cara de quem fez besteira, o nosso garoto explica que para conseguir um avanço fundiu suas 9 vidas em uma só. Revelando uma novidade, Bai Qiulan diz que encontrou uma forma de suprimir o poder caótico e que ele deve tratar a vida passada como um sonho. Avisando com seriedade, ela proíbe que aquilo se repita e ameaça puni-lo severamente se ele tiver qualquer pensamento rebelde. Pensando com desdém, o nosso prota duvida que ela tenha achado um método, porque se ele não tivesse transferido o veneno para si mesmo, ela nunca teria virado imperatriz. Sentado no topo de uma montanha, ele pensa que voltou ao 5º nível de refino de QI e vai precisar treinar tudo de novo. Invocando seu poder, ele pergunta se seu velho parceiro ainda tá por aí. Respondendo ao chamado, uma tela azul surge, confirmando sua presença. O sistema avisa que não precisa de energia, porque virou o Dao Celestial e nosso prota comemora que ele veio junto. Olhando pra tela, o nosso protinha reclama, perguntando se era mesmo necessário o sistema dar a ele a calamidade eterna, enquanto o sistema comenta que ele foi bem cruel. Confirmando a escolha, o sistema diz que por ele ser seu anfitrião, precisa ter o arranjo mais forte, e nosso garoto agradece sarcasticamente, mandando começarem logo o treinamento. Ativando a escritura celestial imortal das 9 vidas, o sistema inicia o cultivo, enquanto o nosso garoto medita envolto de uma energia dourada. Enquanto isso, do lado de fora do portão da vila da espada Shu, Xuling chega completamente exausta. Ela diz que voltou para casa e chama pelo pai e pela mãe. Vendo a chegada dela, um dos guardas ficam surpresos e se perguntam por que a jovem senhorita voltou. Zombando dela, outro guarda a chama de mendiga e manda ela ir embora, dizendo que ali não é lugar para pedir esmola. Indignada, Xuling rebate, afirmando que não é uma mendiga, mas sim a grande senhorita da família Xuling. Se aproximando do guarda, ela pede para ele olhar seu rosto e o lembra que ele a segurava no colo e lhe dava doces quando era criança. O guarda grita que ela não tem o sangue da família Shu e pergunta por que ela voltou, chamando ela de idiota por escapar do covil do demônio só para voltar e morrer. Ele a questiona, mas Xuling insiste que o mestre e a senhora a tratavam melhor que uma filha de verdade. Reconhecendo-a finalmente, o guarda grita que a jovem senhorita, com o corpo da espada inato, retornou, enquanto outro servo entra em pânico, dizendo que tá tudo acabado. Alguém parece estar chegando, porque os guardas ficam meio que impressionados com a presença de algumas pessoas. Saindo do portão, o mestre da vila, Xu Xiong-chan, e sua mãe adotiva, Zheng Shuye, a recebem com alegria e o pai diz que sentiu muita falta dela. Correndo em direção a ele, Xuling grita que é ela e que voltou para casa. Abraçando ela, sua mãe adotiva pergunta onde ela esteve por tanto tempo e Xuling se desculpa, explicando que foi sequestrada pela seita do Grande Dao e que agora que fugiu nunca mais vai deixá-los. Chorando de alívio, seu irmão mais velho, Xu Shifei, agradece aos céus
Deus, dizendo que agora que a irmã voltou, ele tá salvo. E o caba fica lá chorando de felicidade. De volta ao treinamento, nosso prota usa sua experiência da vida passada para avançar do 5º ao 9º nível de coleta de QI em apenas 15 dias. De repente, o sistema detecta o veneno da marionete celestial e nosso garoto percebe que foram aquelas mulheres de novo, adicionando mais um veneno traiçoeiro. Sabendo que elas querem impedi-lo de se reerguer, ele lembra que tem uma carta na manga e pergunta ao sistema como quebrar o veneno. Questionando se pode pegar a pílula a crédito, nosso protinha descobre que sim, mas com juros de 50%. Rapaz, que sisteminha agiota, viu? Explicando a solução, o sistema avisa que para remover o veneno, ele precisa avançar para o reino Yuandan, mas nosso garoto reclama que só pode usar metade de seu poder e não consegue formar a pílula. Lembrando de algo importante, o nosso prota se recorda que já refinou a pílula Guiyuan perfeita, que o ajudaria a avançar de nível instantaneamente. Lembrando sobre o passado, ele se lembra que a pílula Guiyuan perfeita é extremamente rara e que na vida anterior ele deu para Yue Hongling. Ele então decide que nessa vida as coisas serão diferentes. Nisso, um som chama sua atenção, vindo de uma torre da seita do Grande Dao. Sobrevoando os portões da seita, um pássaro mensageiro anuncia que o Yue Hongling quebrou o recorde de cultivo, recebendo como recompensa uma garrafa de pílulas Guiyuan e outros prêmios. Pensando sobre esse anúncio, o nosso garoto admite que a futura imperatriz é rápida, já que ele, mesmo com o sistema, foi apenas 2 dias mais veloz. Decidido, ele avisa que vai descer a montanha e o sistema pergunta aonde ele vai. Declarando seu objetivo, o nosso protinha diz que vai ao túmulo de um poderoso cultivador para pegar de volta a pílula Guiyuan, que é sua por direito. Caminhando por um vale com estátuas, e o Yue Hongling se dirige a uma tumba antiga que, pela experiência da vida passada, só seria descoberta um mês depois. Ela continua seu caminho, determinada a alcançar seu objetivo. Entrando na tumba, Yue percebe que o tesouro mais valioso, um fragmento de escritura imortal das 9 vidas e a pílula Guiyuan perfeita, já foi levado. Logo em seguida, ela encontra um livro deixado para trás e o abre para ver o que tem dentro. Arregalando os olhos, Yue fica chocada com o que encontra nas páginas do caderno. Ela lê uma mensagem dizendo: "Idiota, você chegou tarde demais." Furiosa, Yue taca o livro no chão e xinga o nosso prota, chamando ele de desgraçado. De repente, correntes de luz douradas surgem do nada e prendem ela, pegando ela totalmente de surpresa. Completamente imobilizada por essa armadilha, ela grita desesperadamente para que nosso garoto o assolte. Passados 3 dias, Yue finalmente se liberta e voa em direção ao pátio da seita. Chegando na porta do quarto dele, ela tenta arrombá-la com um chute, gritando para ele aparecer. Só que seu ataque é bloqueado por uma barreira de luz dourada que impede ela de entrar. Yue é jogada para trás com o impacto da defesa mágica. Aparecendo na porta, o nosso garoto pergunta sarcasticamente se a mãe dela não ensinou a bater antes de entrar. Com raiva, Yue diz que ele a intimida demais e que prefere morrer do que se render. Mudando de tática, ela pede com uma voz doce para ele abrir a porta, mas nosso garoto simplesmente manda ela vazar. Irritada por ser recusada, Yue pergunta aos berros se foi ele quem pegou a pílula Guiyuan perfeita da tumba. Atacando a barreira novamente, ela desfere um chute giratório poderoso com toda a sua força, mas ela simplesmente é jogada para trás novamente. Ela faz a mesma pergunta de novo e o nosso prota fala que não foi ele e manda ela vazar. Partindo para cima, Yue Hongling o desafia, perguntando se ele tem coragem de pegar, mas não de admitir, e grita que vai lutar contra ele até o fim. Interrompendo a briga, a mestra Bai Qiulan aparece, mandando Yue se acalmar, e ela reconhece a surpresa. Caindo no chão e chorando, Yue se faz de vítima, dizendo que o discípulo mais velho agrediu ela. Bai Qiulan repreende por invadir o quarto sem bater na porta, mas pede para ele não exagerar, porque ela é sua irmã marcial mais nova. De dentro do quarto, nosso prota responde friamente, dizendo que entrar sem bater é falta de educação. A mestra ignora a resposta e pergunta a Yue o que ela queria com ele. Apontando pro quarto, Yue explica que ele pegou a pílula Guiyuan perfeita, que não tem utilidade nenhuma para ele e que ela queria trocá-la. Concordando, Bai Qiulan diz que nosso prota tem um talento natural e não precisa da pílula, sugerindo que ele a dê para Yue em troca de qualquer outra coisa que ele queira. Nosso garoto se desculpa, mas afirma que também precisa da pílula. Revoltada, Yue acusa de mentir
Siri pergunta se ele realmente acha que ela não consegue refinar a pílula sagrada sem a ajuda dele. Nosso protinha então pega a pílula Gyuan. Observando-o, a mestra sorri e diz que agora sim ele tá sendo obediente, enquanto nosso prota dá um sorriso debochado. Pra surpresa de todos, ele joga a pílula na boca e engole de uma vez. Chocada, a mestra grita o nome dele sem acreditar no que ele fez. Indo embora furiosa, Yue promete que vai refinar a pílula sagrada e humilhá-lo, enquanto Baekhyun fica pra trás sem reação. Vendo a atitude dele, a mestra comenta que sabe que ele tá com raiva, mas não precisava ir tão longe assim. Em outro lugar, na Vila da Espada Shu, a mãe adotiva de Xiuling lhe oferece um mingau que preparou. Agradecendo, Xiuling diz que ela é a melhor pessoa do mundo e que nunca mais vai se separar dela e do pai. Com uma expressão estranha, a mãe pergunta se ela realmente acha isso, melhor até que seus pais biológicos. Respondendo, Xiuling diz que seus pais de sangue a abandonaram e que não se compara ao carinho que recebeu deles. Mudando de assunto, a mãe adotiva manda Xiuling beber o mingau logo. Com um sorriso meio que sinistro, a mulher pensa: estamos salvos, nossa família está segura. Bocejando, Xiuling pergunta por que de repente se sentiu tão sonolenta. Respondendo com um olhar sinistro, a mãe simplesmente diz pra ela dormir se estiver com sono. Deitando na cama, Xiuling estranha essa sonolência repentina que ela sentiu. Usando a técnica da grande escritura da espada devoradora, ela tenta descobrir o que está acontecendo. A garota então percebe que foi envenenada e suspeita que a causa foi o mingau. Segurando a barriga, ela acha impossível, se perguntando por que sua própria mãe envenenaria a própria filha. Nisso, a porta do quarto começa a ser arrombada e alguém pergunta se ela já tá dormindo, assustando ela. A garota então deita e se cobre na cama. Vendo a sombra deles, a mãe informa que Xiuling já foi envenenada e que eles podem começar. Saindo das sombras, o irmão elogia a mãe, dizendo que ela ainda é tão impiedosa quanto antes. Com um sorriso cruel, a mulher ordena que levem Xiuling pro velho ancestral, enquanto a garota fica chorando sem entender nada. Caminhando pela floresta durante a noite, o grupo leva Xiuling adormecida em uma maca, seguindo em direção ao seu destino. Perguntando a um subordinado se ele cuidou de Xuci, o líder do vilarejo houve a confirmação de que o serviço foi feito sem deixar sobreviventes. Aliviado, o patriarca reclama que um simples servo quase conseguiu arruinar todo o seu plano. Se virando pro seu filho, ele o repreende, avisando que se Xiuling não tivesse voltado, ele seria o sacrifício da espada. Com medo, o filho se desculpa e promete ao pai que vai se dedicar ao cultivo a partir de agora. Ouvindo a conversa, Xiuling entende com o coração partido que foi criada por eles apenas com o propósito de ser um sacrifício. O filho sugere que, já que ela vai morrer de qualquer jeito, ele poderia se aproveitar dela por meia hora. Mano, olha que pensamento miserável desse desgraçado. Puxando a orelha do garoto, o pai o repreende por dizer besteiras e manchar a reputação da família. Mas o filho fala que ela não é sua irmã de verdade. Chorando em silêncio, a garota finalmente percebe que é a terrível verdade que seus pais biológicos foram assassinados por eles. A mãe sugere ao marido que talvez eles devessem deixar o filho ficar sozinho com a garota. Recusando essa ideia, o pai avisa que se atrasarem o ritual da forja da espada do ancestral, toda a família será severamente punida. Xiuling pensa em como a tratava com uma mãe de verdade e mesmo assim a mulher pode dizer algo tão cruel. Se lembrando de quando implorou a nosso prota para voltar para casa, ela agora entende que esse era a verdade e que ele tentava esconder. Vem à mente a vez em que ela o repreendeu por falar mal da família, insistindo que eles a tratavam melhor que seus pais de sangue. Ela se lembra também da resposta dele, prometendo que a levaria para casa assim que a tal espada fosse forjada. Mas o nosso protinha já sabia de toda a verdade daquela família miserável. Ela se lembra de ter rido, acusando ele de mentir sobre uma espada que demorava tanto para ser feita. Logo em seguida, uma memória dolorosa surge, mostrando a vila da espada em chamas, enquanto ela gritava que tinha voltado tarde demais. Cheia de ódio e arrependimento, ela culpa o nosso prota, chamando ele de desgraçado por tudo o que aconteceu. Ela finalmente entende e se pergunta se a espada que ele mencionou era na verdade ela mesma. Observando ela de longe através da tela, uma voz do sistema avisa que a mestra, agora em coma, não consegue ouvir o que a família Shu tá falando. Nosso prota debocha, dizendo que alguém que reencarnou do reino do imperador não cairia num
coma por causa de um simples sonífero, e que ela só não consegue aceitar a verdade. Questionado pelo sistema se pretende salvá-la, o nosso garoto responde friamente que tá muito feliz com o que aconteceu. Ainda sorrindo, ele acrescenta que de qualquer forma, Shu Ling não precisa da ajuda dele para se salvar. Chegando na terra da forja da espada, a família se curva diante de uma figura sentada no topo de uma escadaria e saúda o velho ancestral. Sentado em meditação, o velho ancestral da Vila da Espada Shu Kansheng, os observa. Vendo a garota desacordada na maca, o ancião diz que ela parece boa e manda entregarem para ele. Convidando a família, o velho diz para eles ficarem e assistirem ao ritual de forja da espada demoníaca, e eles agradecem pela oportunidade. Num piscar de olhos, uma fornalha gigante se acende com chamas muito intensas. Logo em seguida, uma espada negra surge, flutuando no meio do fogo, emanando uma aura muito poderosa. O velho explica que a espada demoníaca é o trabalho de mais de 30 anos da sua vida e que agora só falta o último passo. Parabenizando, o pai adotivo de Shu Ling diz que com a espada pronta, o ancião finalmente alcançará o reino da quebra do vazio. Fazendo um sinal com a mão, o coroa ordena que o ritual comece. Controlando várias espadas, ele a lança em direção ao fogo. Vendo as lâminas se fundindo na espada principal, a arma começa a brilhar com uma luz vermelha intensa. Com um grito, o ancestral ordena o sacrifício da espada. Segurando Shu Ling nos braços, o pai adotivo diz que o sacrifício dela não será em vão, porque foi para isso que a criaram por tantos anos. Logo depois, ele taca ela na fornalha. De braços cruzados, o filho comenta com um sorriso malicioso que tudo aquilo é um grande desperdício. Caindo em direção às chamas, Shu Ling parece reagir em seu estado de inconsciência, murmurando algo antes de ser engolida pelo fogo. E em meio às chamas, a espada demoníaca voa em direção a Shu Ling, que grita enquanto suas roupas são incineradas pelo poder da lâmina. A espada parece ter sido completamente forjada, pulsando com uma energia muito sinistra. Vendo uma coisa bem estranha, o pai adotivo dela fica apavorado e se pergunta o que diabo está acontecendo. De repente, alguém parece pegar a espada na maior tranquilidade, deixando o velho patriarca completamente sem reação. Flutuando para fora da fornalha, Shu Ling agora empunha a lâmina demoníaca, chocando a todos com sua sobrevivência. Assustada, a mãe adotiva fica de boca aberta, sem entender o que tá rolando. Sem entender, o velho ancestral também não consegue acreditar, se perguntando como aquilo é possível. Partindo para cima dele, a garota avança em alta velocidade, pronta para atacar. No piscar de olhos, ela concentra toda a sua energia na ponta da espada e desfere um golpe muito poderoso. Só que o ancião invoca uma espada e bloqueia o ataque, chamando ela de maldita. Repelindo o golpe, a energia da espada de Shu Ling quebra a defesa do velho com uma explosão muito poderosa. Berrando de ódio, o coroa grita que não é assim que se usa uma espada demoníaca. Com o novo ataque, a garota o lança pelos ares, envolvendo sua energia sombria. E já era, meu amigo, passou a peixeira, já era. O velho é completamente dominado pelo poder avassalador dela. Shu Ling afirma que a espada demoníaca foi feita para massacrar demônios. Indo pra frente do pai adotivo, Shu Ling o encara enquanto o maluco, caído no chão e apavorado, gagueja o nome dela. Com o coração partido, ela pergunta por que eles fizeram aquilo, já que os considerava sua família mais querida. Desesperado, ele tenta se safar, dizendo que agora que ela é tão poderosa, não precisa mais ser um sacrifício e que eles podem simplesmente voltar pra casa. Ignorando esse papinho furado, a garota corta o maluco bem no coco, sabe? Se virando pro seu irmão, que não é irmão, ela o chama de animal, deixando o maluco em pânico. Se ajoelhando, o maluco implora por sua vida, dizendo que é um animal, um cachorro, e pede pra ela não o matar. Erguendo a lâmina pra dar o golpe final, ela simplesmente corta o coco dele também. Sem entender nada, a mãe adotiva observa a cena de longe, completamente chocada. Vendo Shu Ling se aproximar depois de toda essa bagaceira, a mulher pergunta o que aconteceu com os outros. Respondendo com indiferença, a garota pergunta de quem ela tá falando, deixando a maluca ainda mais confusa. Gaguejando, a mãe explica que se refere ao pai e irmão dela, a sua família. Mas a Shu Ling
fala que não tem família. Partindo pra cima da mulher, ela avança com a espada, dizendo pra ela ir se juntar aos outros, e já manda ela de F. E a mulher fica lá toda lascada no chão. Cravando a espada no chão, ela finaliza a sua vingança. E a gente consegue ver toda a bagaceira que ficou, ela simplesmente aniquilou todo mundo. Observando tudo, nosso prota elogia a performance dela, comentando que ela não deixou um único sobrevivente na vila, nem mesmo uma galinha. Fazendo um gesto com a mão, ele manda o sistema desligar a tela. Preocupado, o sistema pergunta se ele não quer continuar assistindo e avisa que um cultivador do reino da alma nascente tá a caminho para matá-la. Nosso garoto simplesmente responde que ela mereceu aquilo. Chorando, a Xiuling se desculpa repetidamente, dizendo que errou. De repente, uma pessoa misteriosa aparece no pátio, chamando a atenção dela. Se apresentando como o mestre Li Jian, o maluco de cabelo branco a encara com um sorriso sinistro. Ele comenta surpreso que a espada demoníaca foi realmente forjada. Avançando pra cima dela, Li Jian ergue sua espada e diz que já que a espada só lhe trouxe dor, ele vai libertá-la do sofrimento. Ele então tá pronto pra mandar ela de arrasta pra cima, e a garota nem parece querer impedir isso, hein? Aproximando a lâmina do pescoço dela, ele estranha que a garota não tenha tido nenhuma reação ao golpe dele. Rindo da situação, o mestre a chama de tola, acreditando que ela tá completamente indefesa. Reagindo no último instante, Xiuling bloqueia o ataque com a espada demoníaca e repele com uma força incrível. A força desse ataque é tão grande que chega a arrancar as roupas do maluco. Caindo no chão, Li Jian larga a espada com o impacto do contra-ataque dela. Impressionado, ele pensa que a habilidade da espada dela é incrível para alguém do seu nível e que ela deve esconder um grande segredo. Um ganho inesperado além da espada demoníaca. Virando as costas, de repente a garota começa a correr, deixando o maluco surpreso com essa fuga. Correndo atrás dela, ele grita para ela não fugir, dizendo que ele é uma boa pessoa, enquanto Xiuling, em crise, repete que errou e que precisa se redimir. Mudando de cena, Yue aparece na porta do quarto do nosso prota, avisando que vai entrar se ele não sair. Sem esperar resposta, ela ataca um chute com toda a força para arrombar logo a porta. Mas ela se lembra da última vez e acha que não vai dar tão bom. Indo direto ao ponto, ela pergunta ao nosso garoto por que ela só conseguiu criar uma pílula celestial, mesmo usando uma pílula tesouro como auxílio. Vendo o nosso protinha meditando tranquilamente, ela continua o sermão, dizendo que era para ter criado uma pílula sagrada, mesmo sem o tesouro. Ela o acusa de sabotar seu cultivo de propósito, chamando ele de um completo e absoluto vilão. Ignorando essa gritaria, o nosso prota continua meditando e o sistema pergunta como ele consegue aguentar os xingamentos. Ele pensa que vai tapar os ouvidos e focar no cultivo, porque nada vai impedi-lo de se tornar um santo. Nisso, a mestra repreende ela, dizendo para ela parar de gritar e perguntando o que a falha dela em criar a pílula tem a ver com o nosso prota. Explicando a situação, a garota conta que antes ele sempre dava tesouros para ajudar seu avanço de forma perfeita. Então, dessa vez, ela foi atrás dos itens por conta própria, mas acabou bagunçando seu QI, conseguindo apenas uma pílula celestial. A mestra chama isso de besteira, porque o nosso prota sempre modificou e refinou os itens com muito esforço antes de entregá-los. E pergunta como ela achou que daria certo misturando qualquer coisa. Chocada com a revelação, a garota pergunta com um nó na garganta se isso significa que toda a ajuda que recebeu foi resultado de incontáveis testes feitos pelo nosso prota. Colocando o braço no ombro dela, a mestra questiona se ela não entende que entre os 7 discípulos, o nosso prota sempre foi quem mais se preocupou com ela. A mulher ordena que ela vai imediatamente pedir desculpas ao seu irmão mais velho. Explodindo de raiva, a garota grita que é impossível, já que ele a separou de Feng Wuxi e causou indiretamente a morte dela. Então ela nunca vai perdoá-lo. Irritada com a teimosia, a mestra ordena que ela vai imediatamente para a Montanha dos Fundos refletir e avisa que só pode sair de lá quando entender o seu erro. Concordando com a teimosia, a garota apenas diz que vai e vira as costas para sair. Mudando de cena, um pé descalço pisa numa pedra ao lado de uma espada fincada no chão. Subindo a escadaria com muita dificuldade, a Xiuling respira fundo, exausta e ferida, enquanto continua o seu caminho pela montanha. Completamente exausta e machucada, ela olha para cima e sussurra o nome da seita Grande Dao. Começando com uma pergunta tensa, o pessoal da seita quer saber quem é a infiltrada que apareceu
apareceu do nada na entrada, caída no chão e toda lascada. A Xiuling tenta explicar com as poucas forças que restam que é ela quem tá ali, pedindo um tempo pra situação não piorar. Uma das moças da seita tenta acalmar os ânimos de todo mundo pra entender o que tá rolando. Encarando o colega com um olhar sério, o maluco explica que a situação da garota é bem crítica e ela precisa de ajuda urgente. Discutindo sobre quem realmente é aquela invasora, os membros da seita ficam divididos sem saber se devem ou não prestar socorro. Observando tudo, a mulher decide intervir para colocar ordem naquela bagunça toda, mandando alguém ficar de olho nela o tempo todo. A mulher avisa que ninguém pode levar a moça dali sem uma autorização expressa. Chegando com a notícia pro nosso prota, a mulher avisa que tem uma doida se chamando Xiuling lá fora, querendo entrar de qualquer jeito. E a mulher avisa que ela tá bem machucada. Ouvindo o nome da guria com total desdém, o nosso garoto nem se mexe e deixa claro que o assunto não interessa nem um pouco pra ele. Falando na lata que nem conhece a menina, o nosso protinha descarta qualquer ajuda e deixa todo mundo de queixo caído com tanta frieza. Aparecendo no sistema pra dar aquele toque maroto, ele pergunta se o mestre vai mesmo deixar a coitada morrer sem fazer nada. Sorrindo com um plano secreto na mente, o nosso prota lembra de como ela foi carrasca na outra vida e diz que ela não morre tão fácil assim. A mulher então passa o recado e a galera fica surpresa, avisando pros caras que estão perseguindo ela que finalmente podem levar a moça. Os membros da seita mostram que não vão mais se meter na confusão, preparando pra levar a garota embora e terminar o trabalho sujo. O maluco já tava comemorando que o resgate ia ser moleza. Só que do nada alguém aparece e taca um ataque na mão dele, meio que segurando. Sentindo uma pressão absurda, ele trava quando percebe que uma aura muito mais forte acaba de chegar na área. Gritando pra eles pararem imediatamente com aquela palhaçada, a mestra desce com tudo pra impedir que levem a menina. A mestra mostra que não tá pra brincadeira e encara o invasor com um olhar mortal. Os discípulos fazem referência a ela e ficam em choque ao ver que a poderosa mestra resolveu se envolver nessa parada, avisando que ninguém encosta um dedo na garota enquanto ela estiver ali. A mulher deixa claro que agora a guria tá sob sua proteção. Ficando possesso de raiva por ser interrompido, o maluco tenta bater de frente, mas logo percebe que a diferença de poder é gigantesca. Sacando a espada, a mulher pergunta se o rapaz realmente acha que tem alguma chance contra ela. Ele já não quer saber de nada e já parte pro ataque, porque ele tá doido pra levar a menina embora logo. A mulher não se intimida nem um pouco, porque ela sabe que isso não vai dar em nada. A mestra não perde tempo e já lança um ataque contra esse miserável. O maluco não tem nem chance e é simplesmente derrotado com um único golpe. A mestra então ordena que os discípulos cuidem da garota, agora que o maluco foi derrotado. Mostrando as montanhas sagradas ao fundo, a cena termina com o resgate sendo concluído, enquanto o clima de tensão começa a abaixar um pouco. Deitada na cama e ainda toda lascada, a Xiuling tenta entender onde diabos ela foi parar depois de tanto sofrimento. Assim, eles iniciam um processo de cura, ajudando a Xiuling a se recuperar logo. A mestra fica só observando, torcendo para que ela fique melhor logo. A garota fala que a Xiuling tá bem e que já já ela vai acordar. Acordando, ela pergunta logo pelo nosso prota, e ela quer saber onde ele se enfiou e se ele tá bem depois de tudo. Chamando a menina, a mestra avisa que o prota tá ocupado e que ela precisa focar em descansar. Contando que quer pedir perdão por ter sido tão babaca com ele antes, a Xiuling admite que errou feio ao julgar o rapaz. Percebendo que nosso garoto só tava tentando proteger ela esse tempo todo, a ficha dela cai finalmente e ela se sente péssima. Querendo ver o rosto dele o quanto antes para se desculpar, a Xiuling implora para falarem onde o prota tá escondido cultivando. Falando para ela ter calma porque a recuperação vem primeiro, a mestra tenta tranquilizar o coração aflito dela. Sentindo um peso enorme nas costas por causa de todo o mal entendido, a garota começa a chorar sem parar na frente da mestra. A outra fofoqueira fica ouvindo tudo e fica impressionada com a verdade da história. Cochichando segredos que ninguém mais deveria saber naquele momento, as duas começam a conversar sobre o que realmente rolou entre eles, pedindo pra outra moça sair um pouquinho do quarto pra dar privacidade, e a mestra avisa que tem algo muito sério pra tratar com a Xiuling. Ela sai, mas na mente dela, ela tá doida pra ouvir todos os detalhes. Avisando que de agora em diante é pra chamar ela de mestra e não de irmã, a mulher impõe respeito antes de começar o papo sério, revelando que nosso garoto
garoto só ajuda daquela forma para salvar ela do veneno mortal, a Chulin conta toda a verdade nua e crua pra mestra. E a fofoqueira fica ainda do lado de fora, tentando ouvir o que elas estão falando. A mestra percebe e já faz alguma coisa para impedir aquilo. Então ela coloca uma barreira para que ninguém possa ouvir o que está sendo falado lá dentro. Tentando ouvir qualquer conversinha do lado de fora, mas sem sucesso, a garota fica indignada porque colocaram uma barreira de proteção, reclamando que tá perdendo a maior fofoca da história da seita. A garota fica morrendo de vontade de saber o que o prota aprontou de verdade para salvar a outra. E a cena muda pro nosso protinha, dando aquela espreguiçada. Se ajoelhando do lado de fora, Chulin espera pacientemente enquanto o sistema pergunta ao nosso garoto se ele não vai dar uma olhada nela, já que a garota tá ali há muito tempo. Recusando firmemente, o nosso protinha diz que não precisa porque não esqueceu o que ela fez na vida passada. Se afastando, ele pensa que mulheres só afetam sua velocidade de cultivo e que nada mais é importante que treinar nessa vida. Determinada, Chulin pensa que com perseverança acredita que um dia ele vai perdoá-la. Mudando de cena para as montanhas, é explicar o que a seita Grande Dao tem 9 picos principais e 72 secundários. E o pico Xixia é um deles, assim como o pico Bailan. E parece que a Yue tá treinando por lá. Na verdade, eu acho que ela tá de castigo aí, né? Observando-a de cima de uma rocha, um maluco chamado Lingu Wushang fica encarando ela com curiosidade. Intrigado, ele se pergunta quem é aquela garota. Do nada, é jogada a espada nele. O maluco fica em alerta máximo. Parando de repente, aí o Yue se vira e pergunta quem que tá aí. Se apresentando, o maluco se curva e diz que é Lingu Wushang, um novo discípulo do pico Xixia. Reconhecendo o nome, ela se pergunta se é ele mesmo e lembra que ele se tornou o filho santo depois que seu irmão mais velho recusou a posição. E ele fala que sim, é isso mesmo. A garota dá aquela provocada, dizendo que ele é só um pirralho e não consegue vencê-la. Indignado, o maluco retruca que ela nem é mais velha que ele pra ser tão arrogante e que a única forma de saber quem vence é tentando. Se aproximando dele, ela propõe que ele vá desafiar o nosso prota e que se vencê-lo, poderá lutar com ela. Confuso, o moleque pergunta quem é a Luye e por que deveria desafiá-lo, já que não tem nada contra o cara. Ela explica que Luye foi o responsável por ela ser punida pela mestra. Concluindo a história, ela conta que por causa dele, acabou sendo confinada ali no pico Xixia, deixando o maluco pensativo. Os dois se sentam e ela começa a explicar a história, explicando que tudo começou no dia em que ela bateu na porta dele. Meia hora depois, o maluco explode de raiva, perguntando o que foi aquilo e se perguntando como alguém assim pode ser o irmão mais velho dela. Prometendo vingá-la, ele diz que vai derrotar Luye e fazê-lo admitir o erro, mas a garota tenta impedi-lo, avisando que ele não vai conseguir vencê-lo. Determinado, o maluco declara que já se decidiu e que se não deram a lição em Luye, ele não se considera mais o irmão mais velho. Chegando lá, alguém bate na porta e o nosso protinha fica pensando em quem é. Nosso prota pergunta quem é e o maluco se apresenta, falando que é o Lingu Wushang. Surpreso, nosso prota se pergunta por que aquele cara apareceu ali, já que em sua memória, o primeiro encontro deles deveria ser no torneio de discípulos. Lembrando do passado, ele recorda que naquela competição ele foi o campeão e Lingu Wushang ficou em segundo lugar. Abrindo a porta, nosso garoto pergunta o que o irmão sênior do pico Xixia deseja, enquanto o outro confirma se ele é mesmo o Luye. Curioso, nosso prota pergunta se já ouviu falar dele. Ele responde que é claro que sim, porque a história do irmão mais velho que formou uma pílula celestial em apenas 2 meses e 11 dias tá escrita em seu rosto, sendo digna de admiração. Elogiando a perspicácia do jovem, o nosso protinha corrige a informação, dizendo que na verdade foram 2 meses e 10 dias, já que no primeiro dia ele só cuidou da matrícula e não cultivou. O moleque diz que o talento do irmão sênior é tão grande que ele pode ser considerado um modelo para toda a seita. Mudando de atitude, ele aponta e grita que tá ali para desafiá-lo, mandando ele parar de sorrir. Com um sorrisinho sarcástico, nosso prota aceita o desafio, dizendo que tá entediado mesmo. Atacando ele com tudo, o moleque avança com a espada em chamas, enquanto nosso garoto diz que vai lhe dar umas dicas, já que ele parece promissor. Se esquivando do golpe, o nosso protinha deixa o adversário completamente impressionado. Vendo uma abertura, o nosso protinha dá um soco e avisa que vai ter que ofendê-lo sem querer. Preocupado,
o moleque percebe que o golpe vai acertar e grita que isso não é bom. Mas o nosso prota não quer saber disso não e já larga o ataque. Mas ao invés de dar o soco, o nosso prota vai numa velocidade muito absurda pra trás dele. Sem dar tempo de reação, o nosso prota dá uma bicuda nas costas dele, que ele grita de dor. Caindo de cara no chão, o moleque larga a espada e fica completamente imobilizado, enquanto o nosso protinha só observa de pé. Olhando pra ele no chão, nosso garoto pergunta com deboche se já foi o suficiente. Se levantando com dificuldade, o maluco pega a espada e grita pra irem de novo, recusando-se desistir. Usando uma técnica poderosa, ele grita o nome da arte da espada Xixia, enquanto sua lâmina brilha. Falando que não acredita que nosso garoto não possa desviar, o moleque avança com toda a sua técnica e força. Se desviando numa velocidade absurda, o nosso protinha se desvia da lâmina. Completamente chocado, o moleque se pergunta o que foi aquilo. Nosso protinha não perde tempo e já prepara outro socão. Avisando para ele prestar atenção, o nosso prota diz que só vai mostrar uma vez. Assustado, o moleque mal consegue processar a incrível velocidade do movimento do nosso prota. Depois de ter agarrado ele pelo gogó, o nosso garoto joga ele longe. O moleque tem sorte, até consegue aterrissar com um certo cuidado, fincando a sua espada no chão. Parando em sua posição, o nosso garoto pergunta calmamente como foi o golpe. E ele ainda pergunta se o moleque quer continuar a luta. O moleque pergunta qual é a intenção do irmão sênior com aquilo. Emanando novamente o seu poder, o Lingu avisa que já compreendeu a segunda forma da arte da espada Xixia. Diante da nova técnica, o nosso garoto apenas observa com calma o poder sendo liberado. Elogiando o oponente, o nosso protinha comenta que esse moleque realmente tem um bom entendimento. Logo depois, o moleque começa a fazer uma chuva de ataques. Só que ao ver que o seu ataque foi inútil, o maluco fica sem palavras, suando frio e com uma expressão de pânico. Com um sorriso tranquilo, o nosso garoto pergunta se eles já podem encerrar a luta. Admitindo a derrota, o Lingu diz que perdeu e que por ser tão forte, as futuras conquistas do prota com certeza serão maiores que as dele. Se afastando, nosso garoto diz pra ele ficar tranquilo, porque se alguém perguntar, vai dizer que lutaram por 10 rounds e que ele venceu por pouco. Fazendo o Lingu rir e dizer que Luye é um cara legal e que vai se lembrar dele. Se despedindo, o maluco diz adeus e que se verão novamente, enquanto o nosso prota observa ele partir. Correndo na direção do prota, Chuling grita que ele finalmente saiu, enquanto o Lingu se surpreende, perguntando se o Pico Bailan tem tantas mulheres bonitas. Vendo a porta bater na sua cara, a garota fica em choque por um instante. Parada do lado de fora, ela pergunta por que ele fechou a porta de novo. Chegando ali, Lingu tenta consolar Chuling, dizendo que há muitos outros homens por aí, mas ela implora para que o irmão abra a porta só para olhar ela. Se virando, o maluco pensa que ela é bonita, mas cega por não notar o quão charmoso ele é. Mudando de cena, Yue treina seus movimentos de espada com agilidade. Vendo Lingu se aproximar, o moleque admite que perdeu. Ela lembra que já tinha avisado que ele não conseguiria vencer o prota. Ele discorda, dizendo que Luye é uma boa pessoa e que ele não é tão ruim quanto ela falou. Debochando, ela retruca que ele até pode ser legal com homens, mas com mulheres a história é outra. Perguntando como ela pode saber tanto, o maluco conta que acabou de ver uma moça ajoelhada na porta dele, mas ele se recusou a sair. Imediatamente a expressão dela muda e ela pergunta como era a garota e qual era o nome dela. Ele conta que a moça era muito bonita e se chamava Linger. Ao ouvir isso, ela fica em pânico ao perceber que Chuling voltou sem saber o que fazer. A garota então, ao ouvir isso, fica muito nervosa pra lá e pra cá. Confuso com essa reação, o rapaz fica nervoso e pensa que se ela também for uma das mulheres de Luye, então ele não vai ter piedade. Sacando a espada, ele cobra a promessa, dizendo que já desafiou Luye e agora é a vez dela lutar. Mas a garota diz que ele não venceu. Insistindo, ele fala que fez aquilo por ela e que a moça precisa se responsabilizar. A garota concorda, dizendo que é melhor fazer ele desistir dessa ideia de uma vez por todas. Com os olhos brilhando de raiva, ela avisa que não vai pegar leve como o nosso protinha fez. Logo em seguida, vai rolando um monte de explosões, enquanto ele pede pra ela pegar mais leve. Meia hora depois, a poeira baixa e a bagaceira termina. Olha como é que o caba fica, todo lascado, meu Deus. Completamente acabado, ele reclama que o golpe da irmã foi pesado demais. E ela avisa pra não atrapalhar mais o seu treino e manda o moleque vazar. O moleque fica choramingando e pergunta se no Pico Bailan só tem monstro. E ainda jura que um dia vai voltar. Pensativa, a garota
garota se pergunta por que Xu Ling voltou. Ela decide que precisa ir dar uma olhada e que não se importa mais com a punição de confinamento. Mudando de cena, Xu Ling continua ajoelhada do lado de fora da porta. Ela tá triste e admite que errou e chama pelo irmão muitas e muitas vezes. Só que de repente a porta se abre com tudo e joga ela pra dentro. Caindo no chão, ela olha pra dentro do quarto e chama pelo irmão. Só que ao olhar lá pra dentro, ela percebe uma coisa muito estranha. E vocês não vão acreditar que pra saber o que tem lá dentro, na verdade o que ela viu, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu hype, se inscrever no canal, fazer o seu comentário aqui embaixo e também não esquece de passar lá na Scan. Tamo junto, é nóis, valeu e até a próxima.